Então vamos lá? Bom, a gente vai falar sobre um assunto interessante. Mais uma vez, será que a economia brasileira está finalmente melhorando? Eu cheguei a falar sobre as considerações da presidente do Santander. E agora a gente vem com mais algumas considerações que podem indicar aí que sim, pelo menos a expectativa do mundo é que a economia brasileira ela melhore. E é interessante, porque se você perguntar para os brasileiros, e aí eu vou perguntar aqui para você, você tem a sensação que a economia está melhorando ou piorando, né? Deixa aqui o comentário para mim, seja sincero quanto a isso. Mas quando você pergunta aqui, ou quando a gente comenta alguma coisa, parece que para as pessoas na economia real ali do dia a dia, do cotidiano, a coisa não tá lá essas mil maravilhas não. Mas se liga nisso aqui. Então, antes de mais nada, Sardinha Raiz já deixou aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, o que você vai fazer? Segurar sua mãozinha. Considere deixar seu like ou se inscrever aqui nesse canal, se o vídeo te agregar de alguma forma, se te trouxer alguma informação que você ainda não tinha. Eu tava dando uma analisada nas considerações da semana ali, sempre gosto de dar uma lida geral nos jornais do mundo, né? E a gente tem uma questão. Existe uma diretora de estratégia do JP Morgan, que é um banco americano, chamada Amy Chaya Sherman. Ela é a diretora de Brasil e América Latina. Raul, por que Brasil e América Latina? O Brasil ele é uma economia muito grande comparado com a economia da América Latina de modo geral. Então a gente é normalmente separado. Quem faz análise de Brasil normalmente faz análise só de Brasil mesmo. Isso nos principais bancos do mundo. E aí alguns bancos misturam esse cargo, mas aí eles mantêm ali essa menção honrosa, né? Brasil e América Latina, porque o Brasil é a América Latina, só que a gente é visto como a parte, tipo, então a mesma coisa da América do Norte, né? Quando você fala América do Norte, se você não quiser falar dos Estados Unidos, tem que ser específico, fala, não estou falando dos Estados Unidos, estou falando da América do Norte como um todo, então é muito raro. Então o que ela disse, né? Ela disse, olha a expressão dela, o Brasil é quase uma Miss Universo para a atração de investimentos globais em relação aos países emergentes. Então, tipo assim, entre os emergentes, a gente é pobre, mas a gente é limpinho. Foi basicamente isso que ela disse. Temos uma China desacelerando, problemas graves na Turquia, na Argentina a inflação está acima de 100%, descreveu. E verdade, né? Os outros países emergentes estão muito piores. Não é que a gente é bom, aqueles que são ruins. Então ela falou essa frase durante a participação dela num evento da Associação Nacional de Instituições de Crédito, a CREFI, no caso da última quinta-feira, tá? No dia 23. Segundo ela, esse cenário faz com que existam poucos mercados emergentes que chamam a atenção de investidores. Então tem pouquíssimos mercados emergentes aí chamando a atenção de investidores. A Índia é uma alternativa, mas é um país caro. Eu falo, né? Quando você pensa no país exótico para investir, tudo, você citaria talvez Índia. A gente é mais exótico que a Índia, né? Para os investidores estrangeiros, e aqui você consegue ver isso. O Brasil é mais barato que os seus concorrentes. Porém, ainda que haja um cenário positivo para o país, o fluxo de investimento que parte de países desenvolvidos costuma depender das condições e liquidez da economia dos Estados Unidos. Por quê? Se a taxa de juros dos Estados Unidos continua alta, continua naquela delicinha, aí você não vai pegar o seu dinheiro e colocar num país de risco. Então, a gente precisa que a taxa de juros americana e a inflação por lá se controle para começar a diminuir, para sobrar dinheiro para a garotada aqui embaixo. E aí, por exemplo, só para a gente entender isso aqui, até metade de 2023, por exemplo, os países emergentes, aí, os investimentos em países emergentes somaram 40 bilhões de dólares. A partir do segundo semestre, no caso, já mudou. Por quê? Aí começou a ter uma mudança nos juros de longo prazo dos Estados Unidos, o que fez com que 35 bilhões de dólares do total dos investimentos recebidos até então fossem embora. Então, assim, de tudo que a gente recebeu, 35 já vazou. Por quê? Porque a taxa de juros lá fora está atrativa. E essa saída não tem sido só nos ativos de renda variável, né? Não é só em Petrobras, Vale, etc. E não só no Brasil também. Na renda fixa tem sido até pior, porque na renda fixa está competindo taxa de juros com taxa de juros, só que de um país com moeda muito mais forte, a gente tem uma pressão de desvalorização do real muito mais forte e tal. Então, a gente viu a saída da renda fixa dos países emergentes também. Eu, por exemplo, invisto muito em renda fixa de países emergentes por meio de ETFs ali, e realmente deu uma sentida, caiu bastante meus ETFs de renda fixa de países emergentes ali, que normalmente pagam muito bem, né? Em virtude do risco também. Quanto mais arriscado é um país, maior a taxa de juros dele. E é por isso que quando os Estados Unidos, que é menos arriscado, oferece uma taxa de juros maior, as pessoas buscam aquele lugar. E aí outra coisa que tem afetado também o Brasil e que a gente acaba não olhando tanto é a situação da economia chinesa. É porque a gente vive num mundo todo globalizado. Quando divulga uma manchete falando, olha, a China não tá muito bem das pernas, ó, a China tá desacelerando, olha isso e aquilo, você pensa, beleza, deixa a China lá, né? Isso é até bom pra gente então, Raul, porque aí a gente tem uma competitividade entre os emergentes, a gente acaba atraindo mais dinheiro. Mais ou menos, porque boa parte das nossas exportações, elas vão pra China. Então, se a economia da China desacelera, eles compram menos minério, eles compram menos soja, eles compram menos tudo. E aí, nesse caso, acaba refletindo diretamente nas nossas empresas. E aí, com isso, a gente vê um aumento do risco na China como um aumento do risco também no Brasil. O pessoal
pessoal lá fora já sabe que esses dois países estão correlacionados, então a gente já acaba enfrentando dificuldades também quando a China se afeta. Mas aí o que eu achei mais interessante aqui nas falas da Amy, né, foi que ela fez algumas projeções interessantes. Ela disse que espera um crescimento aí de 1,5% do produto interno bruto daí, do PIB do Brasil em 2024. A projeção anterior era de 1%. E aí, com isso, então, ela tá falando que o país tem surpreendido, né? Tem surpreendido positivamente no clima de crescimento aí. Ela falou, é interessante pensar quais mudanças estruturais estão acontecendo com a gente. Será que todas as reformas dos últimos anos já se refletem aqui? Como vai ser o efeito da reforma tributária ao longo do tempo? São perguntas que recebemos muito em termos de crescimento. Ela ressaltou ainda o calcanhar de Aquiles da economia brasileira segue a questão fiscal. O Brasil tem uma das piores situações fiscais e uma das piores dívidas do mundo. Isso aqui tudo é verdade também. Agora, vem alguns pontos aqui que eu queria ressaltar para vocês. Quando começou a avançar a reforma tributária, por um lado é bom. Pela primeira vez a gente está unificando os impostos, a gente está tendo uma simplificação. Ah, Raul, mas vai demorar 10 anos ainda para poder a gente ter a colheita disso. Sim, só que ao mesmo tempo a gente percebeu que esse sistema tributário ele vai ser mais simples, etc. Só que a gente percebeu que o Brasil vai ficar com talvez o maior IVA do mundo, o maior imposto do planeta depois dessa reforma tributária. A gente está colocando muito imposto e muita coisa. E a indústria, né, ela tá com essa fé que ela vai ficar muito mais atrativa, ela tá com essa fé que ela vai crescer muito mais, só que a indústria tá ignorando aí uma série de serviços que ela precisa pagar e que tá embutida nessa atividade, refeitório, manutenção, segurança, todas essas coisas que vão aumentar muito. É muito possível que a gente veja, se não nada for feito com relação a essa tributação do jeito que ela tá passando e do jeito que esses tributos estão aumentando, que a gente veja uma recessão da nossa atividade industrial ainda maior, tá? A gente tem essa situação toda de simplificação, a gente vai conseguir enxergar o problema pela primeira vez, então agora a gente vai olhar para o problema de frente, que é uma coisa que o Brasil nunca fez, a gente vai saber exatamente quanto é a nossa carga tributária, vai escancarar isso para a sociedade, o que pode significar grandes mudanças sim, mas que o governo não vai querer abrir mão de pegar o que ele tá pegando ali. Hoje em dia o governo tem feito muito dinheiro e na hora que passar isso aqui a gente vai ver qual é o tamanho do IVA brasileiro de verdade. Passou isso aqui, a gente vai olhar de olho no olho do tamanho do rombo, né, do tamanho do absurdo que são os impostos brasileiros. E aí vai restar dois cenários aqui. Ou a sociedade vai começar a pressionar os nossos governantes para cortar impostos, ou a gente vai acreditar que é isso mesmo, que a gente tem que trabalhar com essa alíquota de imposto, que provavelmente é uma das mais altas do mundo, a gente vai saber agora nesse modelo de simplificação. Eu acredito que conhecendo o Brasil, conhecendo bem como funcionam os nossos governantes, que ninguém larga a mamata, e como brasileiro, no geral, a gente é um povo que entende pouco de economia, eu acredito que não vai dar em nada. E aí, com isso, eu não tenho boas expectativas se a gente continuar criando mais tributo, etc. Porque não tem economia que consiga se manter competitiva com a quantidade de tributo que a gente tem no Brasil hoje. A gente paga muito imposto, é muito mal utilizado e a gente paga muito mesmo. Então, assim, é uma situação aí. Mas eu acho interessante que a gente tem visto cada vez mais, né, agentes externos ali, de bancos internacionais, etc., falando coisas muito boas da economia brasileira. Algumas pessoas alegam que isso é uma colheita que vem muito por conta de uma boa gestão do Banco Central, que vem muito por conta de uma parte da gestão anterior, outras pessoas já alegam que tem mais a ver com a gestão atual, e aí fica aí essa bola, né? Porque as pessoas sempre querem endeusar um político ou outro. Eu acredito que isso aqui se deve muito mais à nossa situação com as commodities, e de fato, o Brasil é um país dependente de commodities, as commodities estão mandando ver no preço aí ultimamente, do que com relação a grandes políticas econômicas. Eu, sinceramente, não vi grandes decisões acertadas, né, de nenhum dos dois governos mais recentes. Aí a gente está falando do primeiro ano ainda de política econômica do governo Lula, a gente está falando de 4 anos de política econômica do governo do Bolsonaro ali, mas com o Paulo Guedes operando e com anos de pandemia dentro daquilo. Então, assim, não teve grandes mudanças, né? Existiu menos aumento de carga tributária em pequenos detalhes ali naquele período, mas o Paulo Guedes falava, assim, na tributação de dividendos, etc., só que nunca conseguiu passar, né, essas coisas todas ali. Então, agora a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Eu acho que se a gente for para uma simplificação, a gente vai conseguir olhar para a cara do imposto. Se a gente olhar para a cara desse imposto, se a gente for capaz de pressionar os nossos governantes, acho que a gente tem tudo a evoluir aí. Agora, o que interessa sempre é você saber o seguinte: em todos os momentos da nossa economia, existem boas oportunidades para a gente investir. Então, independente do que está acontecendo na economia, você vai ter ali, ou a renda fixa vai estar maravilhosa, ou os investimentos internacionais vão estar numa pegada boa, ou as ações brasileiras, que ainda acho que estão subprecificadas, ainda tem grandes oportunidades, vão estar interessantes. O ideal é você manter uma carteira sempre diversificada, considerando todos esses cenários e colocando eles ali numa alocação que te permita ir bem
em qualquer que seja o cenário. É possível fazer isso? É possível. Se você já é um investidor aí, não importa se investe há 10 anos, 20 anos, ou se você acabou de começar a investir, desde o zero, precisa de aprender mesmo a diversificar a sua carteira, o que eu vou te indicar é auvp.com.br, faça a sua análise de perfil aqui. Se você tem pelo menos aí em torno de 300, 400, 500 reais para investir, no mínimo, tá? Esse número ali mais apertadinho, ou se você já ganhou uns 4 mil reais, mas é desorganizado financeiramente, pode clicar aqui e que vai dar certo. Raul, já ganha 10, 15, 20 mil. Cara, quanto mais você ganha, mais rápido a UVP se paga. É por isso que a gente define esse mínimo, porque senão você demoraria muito tempo para se pagar, porque a gente tem nossa própria plataforma de investimentos e aí ali a gente consegue te dar uma rentabilidade maior. É por isso que eu falo, você investe às vezes 10 anos, tá fazendo cagada, primeira parte, né? Porque não aprendeu, antigamente era muito difícil de aprender e além de estar fazendo cagada, não tá com taxa private. Você aqui, sendo nosso aluno, você já recebe taxa private direto, você entra na plataforma, né? Se você criar a sua conta lá na UVP Investimentos, você não vai ter a taxa private, vai ter a taxa normal. Raul, pode investir por lá? Pode, mas aqui, ó, quando você tem esse botãozinho escrito aqui, private, aqui todos os seus investimentos de renda fixa, etc., eles ficam com a taxa maior, tá vendo? Esse aqui tá pagando 13,70%. Sim, é um CDB pagando 13,70%. Por quê? Porque é com taxa private, né? Então você tem uma taxa aí muito interessante que acaba te remunerando muito mais. E com isso, só essa diferença de rentabilidade muitas vezes já é suficiente para pagar a UVP. É por isso que a UVP é a única escola de investimentos do Brasil que pode te garantir que sua rentabilidade aumenta só de se tornar nosso aluno. Independente de você ter um conhecimento gigantesco ou não, aumenta. Além de tudo, a gente ensina as estratégias para pegar os melhores títulos, a gente ensina as estratégias para investir no momento certo. E se você não ficar satisfeito, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Estamos nos encaminhando aí para o 4º ano aqui de empresa, nenhuma reclamação no Reclame Aqui, 3 anos no RA, verificadinhos aí, é a escola de investimentos mais respeitada do Brasil inteiro. E se você quiser se matricular, é só clicar aí no primeiro comentário, já vai estar o link ali certinho, fixado. Lembra sempre, tem o meu verificadinho ali e tem a logo aí. Se não, só digitar uvp.com.br e você pode se matricular. Agora eu vou ver se não tem nenhuma pergunta de vocês aqui. O Flávio Sanz, há uma hora, ele falou, Raul, pergunta, faz um com 100% do CDI, esses rendimentos cadelos de bancos roxos verdes. Desculpa, te enganei. Aqui ele comentou isso no Investi 952 mil no Tesouro e mostrei quanto foi lá. Posso fazer sim, beleza. Vou aceitar esse conselho. Vou abrir uma continha no Nubank lá e vou colocar. O Ítalo Ribeiro 293 pergunta, comecei a investir em abril desse ano e atualmente estou realizando aportes mensais de R$200. Tenho me dedicado aos estudos e seus vídeos têm sido de grande ajuda nesse processo. Recentemente vendi algumas ações das quais eu não compreendia bem o contexto. Nessa venda, obtive lucro. Percebi que em caso de prejuízo, o ideal seria realizar a declaração no próximo ano para compensar esse prejuízo em futuras vendas. No entanto, não preenche os requisitos obrigatórios para fazer a declaração do imposto de renda. Dessa forma, na situação em que houve lucro, seria vantajoso fazer a declaração de imposto de renda? Sempre seria vantajoso fazer a declaração de imposto de renda, porque você já vai se acostumando e etc. Deixar para fazer isso lá na frente, cara, vai ser um saco, você vai ter que pegar e preencher tudo. Então, enquanto você vai estar fazendo devagar aí, você vai acrescentando poucas opções ali ao longo do ano. Raul, você já ouviu falar em Onil Group? Fui visitar uma corretora pessoalmente aqui da minha cidade, eles têm rendimento de 2,8% ao mês. Como estamos acostumados com renda fixa de, em média, 14% ao ano, fiquei. Porém, deu uma pesquisada aqui, não achei nenhuma reclamação. Tá, vou ver do que se trata. Onil Group. Você tem que ver quais são os riscos dessa operação e etc. Essa empresa existe há 1 ano e 11 meses. Se fosse uma pirâmide ou um golpe financeiro, não estou dizendo que seja, ela ainda não teria tido tempo de quebrar não, tá? Mas é uma empresa que existe há 1 ano e 11 meses. Não é possível oferecer 2,8% sem risco, tá? Então, assim, independente do mercado que eles estejam, sendo mercado imobiliário ou não, 2,8% ao mês sem risco algum, ó, você está falando aqui do seguinte, uma pessoa investe. Olha que específico. Então, no ano, essa pessoa está falando de 40% de rentabilidade. Você vai colocar aqui, vamos supor, eu vou colocar 100 mil. 40% anualizado, ó, só de eu deixar aqui, ao longo de 10 anos você transformaria em 2 milhões. Aí com 15 anos, então, você transformaria em 14 milhões. Com 20 anos, você transformaria em 75 milhões, partindo de 100 mil. Olha, eu acho poucos mercados te deixariam bilionário com um investimento de apenas 100 mil em 30 anos. Então, assim, tem que ver quais são as cláusulas. Tem certeza que são juros compostos, etc. Não conheço a empresa, mas não confiaria em nenhuma taxa fixa que seja oferecida a esse valor, tá? Acho extremamente arriscado. Então é isso. Lembrando o seguinte, algumas pessoas estão me perguntando, né, como é que vai ser esse encontro lá em São Paulo, que a gente combinou, um encontro pra gente se unir, se ajudar ali, chegar a realmente montar um grupo de colaboração interessante aí. Então, para você que não sabe, esse evento aqui é o maior encontro anual aqui que a gente faz dos inscritos aqui do canal. São pessoas específicas, se você pretende aí expandir os seus horizontes, fazer novos negócios, se colocar à disposição do mercado. Se você está querendo melhorar a sua rede de contatos, a gente sabe o quanto os contatos influenciam na nossa vida, o quanto isso pode fazer diferença. Vai ser um evento super chique lá na Casa Petra, pode ver aqui, ó, maravilhoso, às 19 horas.
né? Vou estar lá, eu vou caminhar por todos os lugares. Tem ingressos aqui, feminino, masculino, ingresso de casal para você levar a sua digníssima, e tem o ingresso VIP para você que é um empresário, que quer ter acesso a coisas específicas ali também. Ingresso caro, tá? O VIP é um pouco mais caro, que é realmente para você que tem dinheiro. É uma seleção ali das pessoas para ficar dentro de uma área específica com o objetivo de gerar negócios num ticket maior. Então, a gente tem aí esse evento. Esse evento, cara, é uma das coisas mais importantes que você pode fazer pela sua vida. Por quê? Porque você vai ter acesso a pessoas que você jamais teria para você trocar uma ideia, para você conversar, para você se desenvolver. Lembrando, tem o ingresso masculino. Raul, eu sou um homem, mas eu queria pagar o ingresso feminino. Achei mais barato, achei mais legal. Beleza. Você vai ter que ir de saia e quando você tomar o seu nono drink, a gente vai te tirar do lugar. Raul, por quê? Porque mulheres têm fígado menor. Não é possível que uma mulher tomaria mais de 9 drinks. Então, beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.